Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Qual é mais espiritual? Boa noite ou graça e paz? Me permitam, eu me sinto menor do que já sou ao ficar ao lado de plantas tão bonitas. Os seus olhos vão ficar incomodados porque eu retirei-as do meu lado. Não pode deixá-lo aqui, que talvez eu use como púlpito. Qual é mais espiritual? Boa noite ou graça e paz? Somos livres. Eu sou livre, você é livre. Boa noite sem paz de Deus não existe. E quantas vezes eu dou a paz do Senhor desejando todo o mal do inferno a alguém. Preste atenção, eu e você somos livres. Eu quero ler com você um texto que está em Gálatas, Gálatas capítulo 5. Para que nesta noite tão boa, a palavra de Deus fale aos nossos corações. Você sabe que tem uma coisa muito legal de falar assim em congresso, conferência, é que vocês estão me conhecendo hoje e eu vou conhecer alguns poucos de vocês realmente. E de tudo que eu falar aqui, de absolutamente tudo, você vai precisar dar conta se eu falei a palavra de Deus. Se eu falar a palavra de Deus aqui, você vai voltar para a sua cidade ou para a sua casa e você vai estar aí precisando dar conta do que foi dito. Se o que disse foi palavra de Deus e você de repente nunca ouviu sobre isso, o que eu acho difícil, você vai tirar satisfação com aquele cara lá que está aqui atrás, como pastor da sua igreja. Eu vou dar a graça e a paz do Senhor para vocês e vou para minha casa. E aí, se ele falar a palavra de Deus, que a igreja diga amém. Se não falar, volte para sua casa e lembre-se, somos livres. Você pode dar boa noite, você pode dar a graça e a paz, você é livre. O que importa é o que sai do coração, é aquilo que vem do nosso coração e de fato e de verdade desejamos ao próximo, mais do que palavras, vida. Amém. Amém? Amém. Vamos ler um texto, Gálatas capítulo 5. Versículo 1 de Gálatas capítulo 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém. Eu quero orar mais uma vez com você. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Peça para que o Deus da palavra inicie algum processo de transformação na sua vida, que hoje talvez você não saia daqui totalmente
mudado ou transformado. Espero que não transtornado, mas que pelo menos um processo de transformação se inicie no seu coração. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que Tua palavra encontre lugar no nosso coração, mediante a iluminação do Teu Espírito, porque de fato, Senhor, não há nada que possamos fazer se o Teu Espírito não nos conduzir. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, conduza-nos sobre a Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre liberdade, via de regra, há uma certa dúvida, uma certa interrogação que às vezes paira na nossa mente. Primeiro porque muitas e muitas vezes Deus para nós é uma expressão daquilo que nós somos. Muitas vezes aquilo que falamos até a respeito de Deus é muito mais um reflexo do que nós desejávamos que Deus fosse, mas não é exatamente aquilo que Deus é. Quando Paulo fala aqui aos Gálatas sobre a liberdade que Cristo nos libertou e que eu e você não devemos nos submeter novamente ao jugo de escravidão, mas permanecer num presente contínuo. Eu e você precisamos permanecer nesta liberdade que Cristo nos libertou. Talvez algumas coisas a gente precise pontuar aqui, para que o texto fique claro para mim e para você. É que o contexto onde Paulo está falando é um contexto onde basicamente Paulo está tratando sobre judaísmo e sobre os gentios, sobre o paganismo. Paulo está tratando sobre todo o arcabouço da religião judaica e sobre toda a libertinagem que o paganismo gentil carregava. De um lado, existiam aquelas pessoas que absolutamente tudo era possível e permitido na vida delas. Do outro lado, nós tínhamos aquelas pessoas que absolutamente nada, ou quase nada, era permitido na vida delas. Paulo então trabalha o assunto que talvez seja a veia mestra, central, para que a nossa liberdade realmente se torne algo dinâmico e não algo estático, ou algo que tenha ficado no passado. Ele nos libertou, está no passado. Permanecer firme é presente contínuo. Eu e você precisamos permanecer. Logo, a liberdade que eu e você desfrutamos, ela não é apenas uma obra de Cristo, mas é uma caminhada com Cristo. E em parte, isso depende de mim e de você, mas em parte, não depende absolutamente nada de mim e de você. Primeiro porque não existe absolutamente nenhuma ação nossa que vá em direção a Deus, ou que clame por Deus, que não tenha começado pela ação do Espírito. No dia em que eu e você, no passado, olhamos para Deus e decidimos na nossa vida que a nossa vida seria dele, que nós queríamos a Ele, que nós queríamos nos entregar a Ele, fizemos isso porque o Espírito dele já havia começado uma obra no meu e no seu coração. Nada, absolutamente nada que façamos, nasce em nós mesmos. Paulo diz aos Romanos que nenhum
busca a Deus? Ninguém, absolutamente nenhum. Todos, absolutamente todos, se extraviaram. Extraviar é uma mercadoria que tinha um destino. Você comprou lá na internet, e ao contrário de Danilo, eu não vou perguntar se vocês têm Wi-Fi aqui. Eu fiquei sabendo que ele perguntou aqui hoje de tarde se vocês tinham Wi-Fi aqui. Eu disse, querido, isso aqui é glória do coitado, não é os cafundó do Judas, né? Eu levei 40 minutos para chegar aqui quase. Você está lá na internet, compra uma mercadoria, e de repente ela foi bater na casa da sua sogra. Talvez alguns dissessem, era melhor que tivesse ido no Japão, né? Isso significa que a mercadoria extraviou. Ela chegou a um lugar que não era o lugar programado para que ela chegasse. Quando a palavra de Deus diz da humanidade que nós nos extraviamos, significa dizer que nós fomos a um destino. Todos nós chegamos a um lugar que não era o lugar programado para que nós chegássemos. Não era o lugar que por natureza Deus havia determinado que nós fôssemos até Ele. Por isso, não há quem busque a Deus, diz a palavra de Deus. Se a obra não começar pelo Espírito de Deus em nossa vida, ela não passa de uma obra da nossa carne. Ela pode ser algo até muito bem enredado, organizado, com a aparência de obra de Deus, mas necessariamente não será uma obra de Deus. Muitas vezes nossos choros, eles não passam de esquizofrenias e não de ação do Espírito. Então, preste bem atenção. A ação do Espírito de Deus, ela será identificada na minha vida e na sua vida, se antes de qualquer coisa, ela gerou arrependimento no meu e no seu coração. Isso significa que você precisa olhar para si mesmo, perceber o pecado, a depravação que há em você, ainda que você possa se auto-identificar como um adorador, mas percebendo que tudo que parte de você em direção a Deus é porque começou uma obra consciente de que todas as nossas obras, todas as suas ações, todas as suas palavras não passam, como diz o nosso Mestre Jesus, de trapos de imundície. Absolutamente. Se não for pelo sangue de Jesus, eu e você não podemos entrar e sequer permanecer na presença de Deus. E pelo sangue de Jesus, eu e você tanto entramos como permanecemos na presença de Deus. Amém. Isso significa que ao sair dessas quatro paredes, ao pisarmos naquela rua, nós permaneceremos na presença de Deus. Amém. Não mais e não menos do que estamos aqui neste lugar. Por isso nós podemos cantar: quando cheguei aqui, o Senhor já estava na minha casa, no meu trabalho, na igreja, na rua. Se eu estiver passando pelo lugar mais profano da face da terra, podemos dizer com o coração cheio, aberto e pleno: quando cheguei aqui, o Senhor já estava. Amém? Amém? Isso é uma rápida introdução. Como vocês não têm problema com culto longo, eu vou me sentir à vontade para fazer uma introdução assim também, com uns 20 minutos. Amém? Amém? Vamos lá. Então vamos lá. Judeus, você judeu, chamado por Deus, desde lá de Abraão, a promessa foi dada. O povo começou a crescer, cresceu, ao contrário do que diz a música, né? Não foi crescendo e nos absorvendo, mas foi absorvendo a terra, enchendo a terra. E aí, esse povo chamado por Deus, e lá em Abraão é clara a promessa, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Esta
é a identidade do povo judeu, chamados por Deus para conhecer sua palavra, conhecer os seus propósitos e anunciar o Senhor, a sua palavra, o Evangelho a todas as famílias da terra, a todos os povos da terra, a todas as nações da terra. Aqui começa toda a balbúrdia, aqui começa toda a problemática. Esse mesmo povo judeu que Paulo se refere aqui é um povo que esqueceu sua identidade, e esquecendo a sua identidade, não estavam ouvindo não? Vou ter que falar mais baixo então, que se eu gritar do jeito que eu estou gritando com ele aqui, mas você não tem problema com barulho, né? A minha igreja também não, eu ainda estou esperando chegar o dia em que eles façam um barulhinho a mais. Às vezes eu quero assim um negócio mais... meu Deus, esse povo está morrendo. O cara está gravando isso aqui, não manda isso para ninguém, olha aí. Veja só, é perigoso fazer rir aqui, né? Eu soube que tem um pessoal aí que desmantela tudo com a risada. Esse povo judeu esqueceu a sua identidade, e esquecendo essa identidade que tem no seu DNA, ir às nações, anunciar, encher a terra, não é encher o céu, preste bem atenção, porque nós evangélicos às vezes nos esquecemos um pouco disso, e nós estamos querendo assim povoar o céu, mas esquecemos que para povoar o céu primeiro tem que alcançar a terra, tem que estar lá dentro, tem que se mexer lá dentro, não pode se sair agora aqui, não pode viver o céu aqui. Lembre-se, assim na terra como no céu, não é o céu na terra, é assim na terra como no céu, está bem dividido. A terra é a terra, e aqui nós precisamos viver um reino que não está nem ali, nem acolá, mas está onde? Dentro em vós, diz o Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Se esse povo esquece a identidade dele, o judeu, que era de alcançar as nações, ou seja, os gentios, alguma coisa precisa ser o centro das ocupações da mente, do coração, do dia a dia, do decorrer dos nossos dias. Alguma coisa, quando nós esquecemos a nossa identidade, vai ocupar os espaços do nosso dia, das nossas atividades, do nosso cotidiano. Para você que conhece a palavra de Deus, como os judeus conheciam, tomara, o que vai ocupar a nossa mente quando nós esquecemos a nossa identidade se chama religiosidade. Religiosidade é toda tentativa de alcançar a Deus, toda tentativa de apaziguar a ira de Deus, como em qualquer religião, que é promovida ou construída pelo meu esforço, pelo seu esforço, pelo nosso esforço coletivo. E esse esforço coletivo vai gerando normas, vão gerando estruturas em que nós vamos nos encaixando. E quando esse esforço religioso ele cria estruturas, nós vamos nos coadunando, nós vamos nos moldando as estruturas que eu e você criamos, e temos plena convicção de que aquela é a vontade de Deus, porém completamente distantes, separados, extraviados do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tornamos-nos como os judeus. O que é que isso faz? Isso faz com que muitas e muitas vezes algumas pessoas cheguem à igreja e elas se sintam assim: bem, aqui é o quadrado do pastor, nesse quadrado ninguém toca, ninguém entra, ninguém pode olhar por muito tempo, talvez possa ser fulminado.
Num outro quadrado, um pouco mais distante do quadrado do pastor, é o quadrado do grupo do louvor, não é? E esse quadrado aqui é o quadrado onde as pessoas andam devagar. Elas chegam o momento do louvor e elas vão andando assim. E aí o irmão precisa puxar uma música lá. Só porque eu lembrei isso agora. Não é essa a intenção. Porque às vezes eu perco o amigo e não perco a piada. O grupo de louvor é um pessoal, eu não sei se na sua igreja acontece isso, mas eu estou na igreja desde os meus 16 anos, e nas igrejas por onde passei, tinha meio que esse clima assim. O pessoal do grupo de louvor estava num nível quase que chegando lá no do pastor, mas eles também não podiam olhar muito para aquele quadrado do pastor, porque esse quadrado é intocável. Mais à frente tinha um quadrado daqueles crentes que são mais capazes. Você sabe qual é o quadrado dos crentes capazes? É aquela turma que você olha para ele e pensa assim: rapaz, esse cara não peca, mas que bicho santinho, ele é quase um pastelão, mas é porque ele é muito crente. É aquele quadrante ali. Você que está no quadrante mais atrás é aquele que se sente assim: bem, eu vou chegar lá, eu recebi um chamado. E aí quando cantamos, né? Eu tenho um chamado. Você se sente assim, cheio do Espírito. Um dia eu chego lá, nem que seja beirando esse quadrante, mas eu vou chegar no quadrante aonde a presença do pecado não estará mais na minha vida. Morre, desgraçado. Você chega lá. Você vai chegar lá, na glória. Porque na obra da justificação, a obra da salvação, Ele nos livrou no passado da culpa do pecado. Nós não temos mais a culpa do pecado sobre nós, porque o sangue de Cristo nos lavou. Nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder aos que estão debaixo do sangue de Cristo. Amém? Amém. É isso aí. Agora, a cruz não tirou a presença do pecado. Viu, Ramones? Gostei de sua camisa. Não que seja pecado usar ela. A cruz não tirou a presença do pecado da nossa vida. Amém? Amém. Ele está presente aí, irmão. Está presente no seu coração, está presente lá na sua casa, está presente lá no seu trabalho. Por isso eu e você não podemos ficar olhando para o ambiente do nosso trabalho e achando que lá é mais pecaminoso do que o ambiente da nossa casa. Porque para o ambiente ser pecaminoso, basta ter um ser humano ali, lavado ou não pelo sangue de Jesus. Qual é a grande diferença? A diferença é que nós não temos mais a culpa do pecado sobre nós. A condenação do pecado não está mais sobre nós. É por isso que eu e você podemos caminhar no sangue, caminhar no caminho que Ele abriu, eternamente, despreocupados, realmente livres. Mas a religiosidade, ela não permite isso. Ela diz para você que você precisa fazer parte de um quadrante. E neste quadrante aqui é o começo, talvez, para você ter acesso à presença santa. E aí tem um quadrante daqueles que estão mais embaixo ainda. São os que não querem entrar por aquela porta e ouvir a palavra sagrada do Senhor Jesus. E talvez neste quadrante é que se encontra a situação mais difícil para que aquelas pessoas mudem de casta. Sabe aquelas sociedades de casta assim que ninguém muda de uma para outra? Aí lá fora piada não presta. Lá fora tudo o que possa ser aparentemente bom é mal.
Porque eles são pecadores. Nós não. Nós estamos, pelo menos, no quadrante inicial aqui. A religiosidade cria estruturas que separam as pessoas. E muitas vezes, nós estamos vivendo para a glória de Deus, trabalhando para Deus, mas dentro das estruturas que nós criamos. E todas as vezes que muitas estruturas são criadas, a gente começa a dificultar o trânsito. A coisa vai ficando complicada. Então preste bem atenção. Dentro dessa estrutura criada pela religiosidade, muitos e muitos não sobrevivem. Não aguentam. Não dá. Há aqueles que olham assim e dizem: rapaz, esse negócio não é para mim não. Eu tentei, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, o pastor orou por mim, eu cantei no louvor, eu cantei músicas especiais na igreja, mas eu não sinto nada. Minha vida é a mesma coisa há 10 anos. Quer saber? Eu preciso ser feliz. Eu preciso me sentir mais leve, mais livre. Porque afinal de contas, às vezes nós estamos dizendo que somos livres, mas estamos criando estruturas que aprisionam e matam as pessoas que tentam se encaixar nela. E aí nós encontramos os profanos, os pagãos, os gentios, no nosso linguajar, os desviados. Eles se desviaram. E a gente até tem texto bíblico para justificar o fato deles terem se desviado. A Bíblia diz que eles saíram do nosso meio para que ficasse claro que eles não são do nosso meio. Diz a palavra de Deus em 1 João. Eita! Que interpretação bíblica! Então preste bem atenção aqui, querido. Paulo diz aos Gálatas que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Você sabe o que ele está dizendo ali? A circuncisão é o judaísmo, são os judeus. A incircuncisão são os gentios. Essa briga foi travada no Novo Testamento assim por décadas. E tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que vai, não vai, e que está certo, que não está, segue Jesus ou não segue Jesus, quem é circuncidado ou quem não é. Brigas homéricas. Paulo, por várias vezes, encerrou essa discussão, dizendo: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Preste bem atenção, querido. O que Paulo está dizendo aqui é as nossas estruturas, cada um no seu quadrado, né? Lembra? As nossas estruturas não têm valor algum. É mais ou menos assim. Antigamente eu ouvia minha avó dizendo, quando chegava na igreja, minha avó criada na igreja batista desde os 4 anos de idade, levava a gente, quando a gente ia dormir na casa dela, ela cantava, o coro, tudo. Essa semana eu ouvi uma música que ela cantava muito quando a gente ia dormir, eu quase me acabo de chorar. Ela dizia assim: olha, quando Jesus voltava, meu filho, vai ficar nada disso aqui. Nada. Aí o que é que eu pensava? As paredes, ventilador, os carros, os prédios, as casas. Afinal de contas, eu tinha 9 anos de idade, eu não ia pensar as nossas estruturas. Mas presta bem atenção. Quando ele voltar, as nossas estruturas
criadas, que convencionam e que colocam o cristão naquela indústria de fabricação bem homogênea, aonde o carro sai todo igualzinho, aonde os produtos enlatados saem todos milimetricamente iguais, a mesmo conteúdo, a mesma embalagem, tudo, sabe assim, a toque de caixa. O cristianismo não é uma indústria que produz pessoas a toque de caixa. Seguir a Jesus não é uma religião, não é religiosidade. Nós não podemos acreditar que isso seja liberdade, aonde seguir Jesus significa vestir a mesma roupa, falar as mesmas coisas, cumprimentar do mesmo jeito, pensar absolutamente tudo sobre o mundo da mesma forma. Eu posso torcer para o esporte, você pode torcer para aquele outros times lá, mas a gente pode seguir Jesus junto, sem precisar jogar privada na cabeça de ninguém. Agora me diga, a gente olha uma cena daquela e fala, meu Deus, que absurdo, tem que prender. Paulo, quando fala aos filipenses sobre os mesmos mestres que ensinavam a religiosidade judaica como o caminho para se caminhar com Jesus, ele diz por 3 vezes, num sinal de hipérbole, de exagero, para que fique bem claro: cães, cuidado com os cães, cuidado com os cães, cuidado com os cães. Você sabe o que é isso? São mestres que ensinam que seguir Jesus é ser todo mundo igual. Eu pergunto, no fim das contas, o que é ser livre? Porque às vezes nós estamos vivendo sem Jesus no mundão e entramos para o caminho da liberdade em Jesus Cristo, para o caminho da vida, o caminho eterno que Ele abriu na cruz. E confessa, querido, às vezes parece muito mais pesado do que a vida que se tinha lá fora. Muitas vezes nós, igreja do Senhor, somos muito mais malignos, pérfidos, do que as pessoas lá fora. O irmão que pecou, a gente corta a cabeça fora, atoma privada na cabeça do homem, ou não é? Mas a gente canta dizendo que está livre. Mas dissemos aqui, a presença do pecado não foi retirada da nossa vida. Essa presença só será extirpada de uma vez por todas na glória. E lá, o que nós vimos como por espelho, nós veremos claramente, face a face. Não mais com coisas turvas, algumas coisas meio inexplicáveis, que muitas vezes a gente perde o nosso tempo. Foi salvo ou não foi salvo? Ele está na igreja, mas é crente ou não é? A preocupação de Paulo é dizer aos irmãos: o Evangelho do Senhor Jesus não é a circuncisão e não é a falta de regra total dos gentios. O Evangelho do Senhor Jesus é aquilo que João diz na sua primeira carta. Quando nós caminhamos com Ele e descobrimos que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, eles são leves. Porque a vida é conhecer a Jesus e ao Deus Pai
o qual enviou a Jesus. Eu tenho um convite a fazer a você: tornar a liberdade algo dinâmico, constante na sua vida. Como? Não se submeta a jugo de escravidão novamente. Porque diante dele, nós não vamos poder dizer: mas eu fiz assim, porque me ensinaram desse jeito. Porque o Espírito que ele fez habitar em mim e em você, nos conduz a toda a verdade que está nas Sagradas Escrituras. Que você tem, eu tenho, e ele pode nos conduzir nela. Permanecer firme e não se submetendo de novo a jugo de escravidão é não permitir que a sua vida seja para as estruturas religiosas, mas que toda e qualquer estrutura criada seja para nos servir, para facilitar a nossa vida. Afinal de contas, onde tem muita gente, tem que ter estrutura, tem que ter regra, mas elas são para nós e não nós para elas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. E aqui eu quero dizer a você: não há como viver isso se a nossa identidade não for resgatada. Não dá para viver buscando a Cristo se a minha identidade e sua identidade como cristãos não for resgatada. Chamados por Deus para vivermos no mundo e anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Querido, a liberdade tem finalidade. Ela não é com fim em si mesma. A resposta aqui é: sou livre para anunciar este Evangelho. Amém. Porque muitas vezes a ausência da identidade na igreja faz com que seja mais fácil encontrar fé lá fora do que dentro dela. E às vezes a gente se escandaliza com Jesus dizendo: com um gentio não vi tamanha fé em Israel. O povo de Deus escolhido. O próprio Jesus diz: eu não vi tamanha fé assim no próprio povo. Querido, sua liberdade não será encontrada se sua identidade não for resgatada. A identidade da igreja é que precisa ser resgatada para que a liberdade seja um presente contínuo na minha vida e na sua vida. Essa liberdade como um povo de Deus faz diferença, porque aí eu e você nos sentimos plenamente capacitados, cheios do poder do Espírito, para entrar em absolutamente todos os lugares dessa terra, porque nós fomos chamados para sermos livres e entrarmos aonde houver vidas que não conheçam Jesus. Se a identidade se perdeu, é preciso clamarmos por avivamento. A igreja precisa de avivamento quando se encontra mais fé fora dela do que dentro dela. A não proclamação do Evangelho nasce da ausência da fé. Sem fé não há liberdade. Sem fé não há identidade. É preciso resgatar o básico da nossa fé, para que eu e você possamos reencontrar a nossa identidade como povo de Deus, e assim, de fato, não precisarmos dizer a mais ninguém que não conheça Cristo
eu sou livre. Ele simplesmente saiba. Esse cabra é livre. E quando ele perguntar por quê, aí você tem um evangelho apresentado. Percebe como está tudo conectado? Porque em Cristo a circuncisão não tem valor, a incircuncisão também não tem valor. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Feche os seus olhos. Eu quero orar para a gente finalizar. Se falei a palavra de Deus, o problema agora é todo seu. Todo seu. Diante dessa palavra, só há dois caminhos: crer ou desobedecer. Amado Deus, Tu nos libertaste para sermos o Teu povo, luz para todos os povos, para os povos que habitam do outro lado da rua, para os povos que habitam nos lugares mais distantes da terra. Resgata, Senhor, restaura em nós, Senhor, a fé no Teu Evangelho. Restaura na Tua igreja, Senhor, os conceitos mais básicos, para que toda a pirotecnia que nós somos capazes de criar não tire o foco dos nossos olhos do que de fato importa e do que de fato é a nossa liberdade em Cristo. Dá-nos, Senhor, a intrepidez do Espírito para crermos, vivermos e pregarmos a real graça e a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, anunciando, sendo, vivendo o Teu Evangelho dentro deste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja aqui representada. Abençoa esta igreja local. Que o Teu Espírito Santo cumpra o papel dele cabalmente aqui neste lugar, revelando Tua palavra, apontando para Jesus, conduzindo os corações ao arrependimento, conduzindo, Senhor, a nossa alma no caminho da liberdade e não nos deixando nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Agradeço o tempo que você dispôs a nos ouvir. Obrigado pelo convite. Obrigado por nos receber. As irmãs que fizeram aquela lasanha deliciosa. Deus abençoe ricamente e te faça livre. Amém. Deus abençoe.